as constituições rígidas do pós-guerra na Europa e vamos dizer, o common ground democrático humanístico no mundo anglo-saxão marcam, vamos dizer, a formação de constituições que trazem em si o que Ferrajoli chama a semente antifascista. Veja, a Segunda Guerra, ela teve genocídio, teve milhões de pessoas morrendo, foi uma guerra trágica, mas a humanidade tinha tido muitas outras guerras trágicas também. Mas ela marcou o imaginário social de forma muito intensa, porque ela destruiu, eu diria que abalou, não propriamente destruiu, mas abalou dois dos pilares fundamentais do chamado mundo civilizado do Ocidente. O primeiro pilar, sempre se acreditou que a democracia, ou se acreditava que a democracia, com uma universalidade recém-conquistada, mulheres que tinham recentemente ganhado direito a voto, trabalhadores, negros, etc., se acreditou que ela naturalmente seria depositária das melhores decisões. Então, na primeira metade do século, nós tínhamos adesão política livre. E o que nós vimos é que a democracia, pelos seus procedimentos, pela eleição e pelas suas autoridades, pela lei, pela decisão da Assembleia, liquidaram com a própria democracia, elegendo o nazismo e o fascismo. E produzindo leis que fortaleceram e criaram as ditaduras nazista e fascista. Por outro lado, se acreditava na razão, o homem ocidental acreditava na razão instrumental como sendo um instrumento também naturalmente dotado de ética, de valores morais universais, etc., porque a racionalidade em tese é neutra, tal, e nós vimos a racionalidade instrumental sendo usada para eliminar mais de 6 milhões de pessoas. Portanto, isso desestruturou a imagem, a autoimagem que o Ocidente tinha, vamos dizer, de si próprio. O próprio conceito de civilização entra em crise, né? E o que nós temos no campo do direito, isso repercutiu em todas as áreas humanísticas, né? Mas no campo do direito é a criação dessas condições do pós-guerra que procuram estabelecer os valores mínimos do que é uma vida civilizada entre as pessoas numa pauta de direitos, que se chama Direitos Humanos, instituídos em 1948 no plano internacional. E no plano interno dos países europeus, as constituições rígidas que aqui no Brasil chegou em 88. Uma Constituição que estipule esses valores, ou seja, esses direitos e esses valores democrático-humanistas acima de qualquer deliberação política ocasional. E mais do que isso, uma ordem constitucional preocupada não apenas com o discurso dos direitos humanos, que existia há séculos, mas com a sua efetivação concreta. O desejo que sociedade civilizada é que consegue realizar esses direitos fundamentais do homem, tanto de liberdade quanto sociais, de forma efetiva. Hoje, o que nós temos é um momento em que, por razões que saem do econômico e chegam ao político e ao jurídico, vamos dizer, divórcio entre o mercado e a democracia, né? Que é como Achille Mbembe se refere, que é um grande autor africano. Eu creio que nós temos uma situação em que retorna um novo modelo de autoritarismo, não aquele da Guerra Mundial, não das ditaduras, não os dos estados ou governos de exceção, porque isso não seria possível, repetir isso face a toda a experiência histórica e a todo o discurso anti-ditadura que se criou por mais de décadas, mas um modelo autoritário que são a produção de medidas de exceção no interior da democracia. Medidas que têm uma aparência, uma maquiagem de democracia e no conteúdo são despóticas, são medidas tirânicas, são medidas autoritárias. Portanto, eu acho que mais do que nunca as constituições rígidas, a Constituição de 88 aqui no Brasil é uma pauta de combate ao fascismo, na sua nova forma, o neofascismo que está posto, né? As formas de autoritarismo, as formas de barbárie contra uma vida minimamente civilizada. Aí eu uso civilização não no sentido de utilizada aqui para matar gente aqui na América Latina, falo de civilização como uma vida dotada de um mínimo de igualdade e de liberdade que todo ser humano deveria ter direito. E o que nós vemos é a barbárie radical da direita extrema querendo liquidar com isso em todo o mundo e aqui no Brasil com mais intensidade e mais violência.